Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: não se curve às imagens de escultura. Deus é único e suficiente. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Daniel, capítulo 3, versos 1 a 18. E depois a gente vai encerrar com o livro de Salmos, Salmos 115. Vamos ver ali o que o salmista diz a respeito do Senhor, Criador dos céus e da terra. Quantas pessoas, né, meu irmão? Quantos homens, quantas mulheres estão perdidos por aí, se prostrando à imagem feita pela mão do homem, através de papel, madeira, pedra, gesso, pau, ouro, prata e assim vai, né? Imagens de escultura feita pela mão do homem, que não podem fazer absolutamente nada, né? E deixaram de adorar o Criador, aquele que dá o sêmen, dá o ventre, ajunta os dois, nasce a criança na barriga e, como ele diz nas Escrituras Sagradas, pode o homem saber como é feito o osso da criança no ventre da mãe? Ninguém sabe, é mistério, né, meu irmão? Deus dá o sêmen, dá o ventre, o útero, e ainda depois nasce a criança sai e Deus ainda dá o leite. E muitos ainda vai adorar imagem de escultura simplesmente feita pela mão do homem, apenas um boneco. Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, Nova Versão Transformadora. E aqui a gente vai ver a narrativa de Nabucodonosor, sua imagem de escultura, e Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos ver então o que o texto sagrado diz, para a gente poder entender o que Deus está falando conosco. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas as autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Portanto, ao som dos instrumentos musicais, todos, não importando sua raça, nação ou língua, se prostrarão no chão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns dos astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva para sempre. O rei publicou um decreto exigindo que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro quando ouvisse o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais. De acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o rei encarregou na província da Babilônia, não lhe dão atenção ao rei, recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Lembrando que Sadraque, Mesaque e Abidnego é povo hebreu, o povo de Israel, que adorava o único Deus, e eles sabiam da lei de Moisés, para não se prostrar à imagem de escultura. Então Nabucodonosor se enfureceu e ordenou que lhe trouxesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e adorar a estátua que levantei? Eu lhe darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que fiz quando ouvir o som dos instrumentos musicais. Se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Olha só, meu irmão, uma afronta. Nabucodonosor estava afrontando a fé dos meninos, dos hebreus, e afrontando o Deus vivo.
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Aí a gente vai ver que mais para frente o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia vai dizer que eles são jogados na fornalha e nem um fio de cabelo se queimou, porque Deus estava com eles e deu livramento. Tanto é que se você for ler a história de Daniel mais para frente, você vai ver que o próprio rei Nabucodonosor fica abismado com o que aconteceu com o Deus dos hebreus, o Deus vivo, que guarda, que protege, porque Deus e os meninos foram fiéis a Deus. Deus diz: eu vou honrar a fé deles, não se prostraram à imagem de ouro feita pela mão do homem, que não tem fôlego de vida. Olha só o que Êxodo 20, versos 3 a 6 diz: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, que me desonram, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. Deuteronômio 27, versículo 15 diz: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Essa raiz da palavra levantá-lo secretamente é adorá-lo em secreto. Todo o povo dirá amém. A palavra amém é assim seja. Assim seja o quê? Maldito quem esculpir. Então, meu irmão, já foi dito lá na frente, assim seja. Então é maldito todos aqueles que se prostram à imagem de escultura. Agora, meu irmão, para a nossa fé que está no Deus vivo e teu Filho Jesus Cristo, olha só o que tem para nós aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade, porque as nações dizem: onde estão o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos, prata e ouro formado por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não omitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Aquele que criou os céus e a terra. As imagens de escultura simplesmente não podem fazer nada, porque elas são criadas por obras de mãos humanas. Como diz a Bíblia Sagrada, a árvore cresce, ele vai lá, corta da mesma madeira, faz um cozido, faz um churrasquinho ali com a madeira, depois vai, se aquece na fogueira com aquela madeira daquela árvore e depois do restante ainda pega a madeira e esculpe um Deus e se prostra a ela. Um Deus que precisa ser levado daqui
para acular, precisa tirar o pó dele, não ouve, não cheira, não sente, não grita, não emite som, não pode salvar ninguém e muito menos, a Bíblia diz, fazer bem e nem mal. É um negócio nulo, não é nada. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, como diz o salmista aqui de 115, vamos louvar ao Senhor, porque a Bíblia diz, maldito quem esculpiram uma imagem ou fizeram um ídolo fundido, obra de artesão, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Raiz da palavra, adorá-lo em secreto, se prostrar na sua casa. A Bíblia diz, maldito, vai ter maldição, porque o que você está pedindo ele não faz nada. Adore o único Deus, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, para nós que adoramos o Criador dos céus e da terra, Deus nos guarda, Deus nos abençoa, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. O escudo significa o quê? Proteção, é Ele que nos protege, Ele que nos guarda, Ele que nos abençoa com as bênçãos dos céus. É Ele que nos dá fôlego de vida, é Ele que nos sustenta quando a gente está dormindo, meu irmão, sabe? Você acorda, você fala, nossa, passou o sono que eu nem vi, deitei e dormi, porque o Senhor me guardou, me protegeu, né, meu irmão? Então, vamos adorar o Deus único e suficiente, né? Não se prostre à imagem de escultura feita pela mão do homem, que não pode fazer absolutamente nada. Faça como Sadraque, Mesaque e Abidnego, sabe? Coisa abominável se prostrar à imagem de escultura. Deus é invisível, é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele está nos altos céus, e Ele ouve todas as orações, todas as petições, tá? Não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Ele está governando os céus e a terra, o sol, a lua e as estrelas. Eles vêm e vão pela ordem do Deus vivo. Não é imagem de escultura, não existe. O povo está com a mente cauterizada, com os olhos fechados, adorando o que não existe. E aí é extremo. Recai uma maldição sobre essas pessoas. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que o irmão seja abençoado através da palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, né? Temos que ter fé na palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, meu irmão, se você continua aí se prostrando ao único Deus vivo, continua, porque Ele só tem a te abençoar. Agora, se você está do outro lado da telinha e se prostra à imagem de escultura, leia a Bíblia, que você vai ver o que a Bíblia diz sobre a respeito de adorar imagem de escultura. Um dos maiores pecados que você vai encontrar na Bíblia, de Gênesis para frente, é a adoração a deuses feito pelas mãos dos homens, que não podem fazer absolutamente nada. Pelo contrário, tem um monte, se tiver um monte de imagem aí na tua casa, você tem que tirar ela do lugar, tem que pôr aqui, tem que pôr acolá, tem que tirar o pó dela, porque é cheio de pó. Apenas isso, ela foi feita pelas mãos dos homens. Não podem fazer nada, não andam, não cheiram, não sentem, não respiram e também não respondem. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e que Deus te abençoe.